Boa noite, Fátima Varela. Você está na sala, está me ouvindo? Tem som, tem áudio, tá certinho?
Vamos iniciar. Soltando o codec. Codec ok. Soltando gravação. Gravação ok. Boa noite a todos. Vamos iniciar. Vamos fechar os nossos olhos. Agradecendo a Deus por mais um dia. Agradecendo a Deus pela bênção da encarnação, pela bênção da doutrina espírita em nossa vida, pela possibilidade de nos reunirmos mais uma vez, buscando conhecimento, buscando entender, as leis de Deus, leis que nos conduzem em direção à perfeição espiritual. Vamos deixando a água para energizar, se for o caso, se for da vontade. Sintonizar com os espíritos amigos. Sempre agradecidos, sempre gratos pela oportunidade de poder conversar sobre doutrina espírita, sobre evangelho. Nesse caso, sobre esse livro tão fascinante e ao mesmo tempo tão denso da Bíblia, que é o Apocalipse, à luz da codificação espírita. Amigo Jesus, nós não temos palavras para te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos buscando esse conhecimento. Que a tua paz nos envolva e que o estudo seja proveitoso, agradável, e que nós possamos, Senhor, ao final desse encontro, sair mais esclarecidos do que quando chegamos e sempre, sempre mais fortalecidos na fé. E em nome dos coordenadores espirituais de todos os estudos do grupo Estudando Espiritismo, que nós iniciamos nesse instante mais um encontro para estudo do Apocalipse. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Vamos iniciar? Gostaria de agradecer a oportunidade que está sendo dada para mim, já que o Beto ausentou-se hoje, acho que tinha uma palestra marcada em Belo Horizonte. E é um motivo de muita alegria para mim quando o Beto precisa se ausentar e ele nos dá a oportunidade de substituí-lo dentro das nossas limitações. Nunca no mesmo nível que ele, mas fazendo o que estiver ao nosso alcance. Então vamos agradecer a Jesus pela oportunidade, ao Beto por lembrar da gente sempre que a gente pode ser útil e ele precisa da nossa ajuda. E lembrar que nós estamos, o Beto vinha estudando o capítulo 16 do livro A Gênese, Teoria da Pré-Ciência. Pré, nós sabemos, significa antes, ciência, conhecimento. Conhecer um fato antes que ele aconteça. Nos dois estudos anteriores, o Beto estudou até o item 8. Nós adentramos hoje o item 9 desse livro, sempre lembrando que Apocalipse é um termo grego que significa revelação. Revelar não significa criar. Revelar significa mostrar alguma coisa que já existia e que estava escondida. Rever vem de remover. Véu vem de véu mesmo. Então, remover uma ponta do véu. Kardec trabalha o tempo todo com esse conceito de remover uma ponta do véu na codificação espírita, mostrando-nos que os ciclos evolutivos do planeta já estão desenhados, já estão todos calculados por Jesus. E quando uma revelação desses ciclos evolutivos acontece, eles estão nos mostrando nada mais, nada menos do que um pedacinho do caminho evolutivo pelo qual cada um de nós passa, e se nós passamos individualmente, é óbvio que coletivamente o planeta segue
o mesmo rumo. Curioso lembrar que no Livro dos Espíritos, na questão número 2, desculpa, na conclusão número 2, quando Kardec vai fazer um apanhado geral de tudo que foi discutido em O Livro dos Espíritos, ele fez uma colocação sobre as revelações que muitas vezes nós deixamos passar. Muitas vezes nós lemos sem muita atenção e não conseguimos compreender, ou não conseguimos às vezes até enxergar a sublimidade dessa informação. Lá na conclusão 2 do Livro dos Espíritos, Kardec diz assim: com efeito, a religião se funda na revelação e nos milagres. Ora, o que é a revelação, se não um conjunto de comunicações extraterrenas? Olha que sensacional isso aqui. E vale a pena a gente repetir isso. Nós precisamos ler com muita atenção a obra de Kardec. Nós precisamos adquirir, nós precisamos ganhar, nós precisamos desenvolver o hábito do estudo lento, atencioso, metódico, porque muitas vezes é uma palavra que Kardec usa no meio do parágrafo, no meio de uma frase, nesse caso, uma frase inteira, que norteiam a nossa caminhada no encontro da noite de hoje. Vou ler de novo. Ora, que é a revelação, se não um conjunto de comunicações extraterrenas, no sentido de comunicações entre os dois planos. Nesses dois planos que nunca estiveram isolados, porque se os desencarnados são nossos irmãos, e se nós somos irmãos deles também, nós não podemos negar que eles nos influenciam, nós também os influenciamos, então existe um intercâmbio, e a comunicabilidade, como nós sabemos, é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. E lá, na conclusão número 2 do Livro dos Espíritos, Kardec diz também: todos os autores sagrados, desde Moisés, têm falado dessa espécie de comunicações. Então nós vamos perceber que em toda a bibliografia sacra, em toda a bibliografia sagrada da história do planeta, nós vamos ver relatos, nós vamos ver notícias sobre a comunicabilidade com os espíritos. Mas Kardec está nos dizendo claramente aí no item 2 da conclusão, ou na conclusão 2 de O Livro dos Espíritos, que as revelações nada mais são do que comunicações, nada mais são do que revelações, do que pontos de comunicação extraterrestre, pontos onde os espíritos desencarnados se dignam a falar conosco. Podemos nos lembrar também, meus queridos, já que nós estamos falando em profecia, e todo mundo acha que profecia é revelação de futuro. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, que Kardec deu o nome de falsos cristos e falsos profetas, né? Haverá falsos cristos e falsos profetas, depois de citar 3 passagens do Evangelho, Kardec dá um subtítulo de Missão dos Profetas e entra no texto, no seu comentário, dizendo assim: atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. Então, muitas vezes, eu diria até na grande maioria das vezes, nós chamamos de profeta aquele que revela o futuro, chamamos de profecia o ato ou o efeito de revelar o futuro. Kardec diz assim agora: no sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Então, no Evangelho, no Novo Testamento, e eu diria até em toda a Bíblia, porque a linguagem é praticamente a mesma, o termo profeta significa muito mais do que alguém dotado da capacidade de revelar o futuro. Kardec diz assim agora: disse de todo o enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Portanto, o profeta é um médium. Com a missão de instruir os homens, então quer dizer, todo líder tem essa tendência também, e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. O profeta tem muito mais características, segundo Kardec, de um médium do que propriamente de alguém que vai revelar o futuro. Kardec continua dizendo: pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições.
Alguém pode ser um profeta sem revelar fatos futuros. E ele prossegue dizendo, aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Daí vem que, quando o levaram à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciães, reunidos, lhe cuspiram no rosto, lhe davam socos e bofetadas, dizendo, Cristo, profetiza para nós, e dize, quem foi que te bateu? Porque aqui, quando eles agridem Jesus e dizem, profetiza e conta para nós quem foi que te bateu, eles não estão se referindo a uma revelação de futuro, estavam se referindo a um fato que estava acontecendo naquele instante. Então Kardec aqui está caracterizando com extrema sabedoria, e eu tenho que ser bem sincero, eu demorei bastante para entender isso aqui, eu li esse texto, li essa citação de Jesus sendo agredido, e eles pedindo, profetiza, fala quem está te batendo. Eu demorei muito para entender isso. Agora eu estou entendendo. Kardec está usando isso para desmentir a teoria de que o profeta é apenas alguém dotado de revelar o futuro. Não estava acontecendo nada em termos de futuro. Jesus estava sendo agredido, é presente, e eles diziam, profetiza, dizem quem foi que te bateu, revela. Vamos ver se você adivinha, vamos ver se você consegue captar quem é que está te batendo. Então não tem revelação de futuro. Por isso que Kardec usou esse versículo, essa passagem, para caracterizar o profeta como alguém que tem, segundo ele textualmente, está aqui, revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então fica claro para a gente, está muito mais próximo de um médium do que propriamente alguém que revela o futuro. Entrando agora no livro A Gênese, no item 9, que Kardec enumera os itens, né, como nós sabemos, todos os livros de Kardec têm essa característica. O Beto estudou até o item 8, nós estamos entrando no item 9, quando Kardec nos diz assim, além disso, será preciso saber que essa percepção de todas as coisas, repetimos, é uma faculdade inerente quer dizer natural, vamos nos lembrar desse termo, que Kardec também usa esse termo, quando ele vai definir os médiums em O Livro dos Médiuns, todo aquele que sente num grau qualquer é por esse, a influência dos espíritos é por esse fato, médium, essa faculdade é inerente ao gênero humano, e inerente quer dizer naturalmente ligada ao gênero humano. Então ele usou o mesmo termo aqui. Repetimos, é uma faculdade inerente e proporcional ao estado de desmaterialização. Ele está dizendo, e vai complementar agora, essa faculdade é amortecida pela encarnação, mas não completamente anulada, porque todos nós sabemos, eu não precisaria nem falar sobre isso, que a encarnação, ela é um limitador vibratório. Gosto muito do Hermínio Miranda, quando ele nos diz num livro chamado A Memória e o Tempo, que nós não nos lembramos das encarnações anteriores, das encarnações passadas, porque o cérebro físico faz esse trabalho de limitar vibratoriamente. Se nós estivermos fora do corpo, as memórias perispirituais estão todas ao nosso alcance, estão todas à nossa disposição, vamos dizer assim. Mas estando encarnados, nós estamos ligados ao cérebro físico. E estando ligados ao cérebro físico, esse aparelho físico, o cérebro, ele causa uma limitação vibratória. Tudo que eu me lembro durante o estado de vigília, tudo que eu me lembro enquanto eu estou acordado, tem que estar registrado no cérebro físico. Então, para que uma memória perispiritual seja lembrada, ela tem que aflorar do corpo mental ou do corpo espiritual, se você preferir, para o cérebro físico. Estando armazenada no cérebro físico, eu vou me lembrar durante o dia. Aquilo que está armazenado no perispírito, que não aflora para o cérebro físico, eu não me lembro durante a vigília. Posso me lembrar desencarnado, posso me lembrar até nos estados de emancipação da alma, quando eu saio do corpo, mas não vou me lembrar enquanto em vigília, enquanto acordado. Então, todos nós sabemos, para encerrar esse comentário, que o corpo físico ele é um limitador. Se nós estivéssemos desencarnados, gente, bastaria a força do pensamento para que nós nos deslocássemos com velocidade, segundo Raul Teixeira, um dos grandes
expositores da história do movimento espírita desse país, e um físico, um PhD com mestrado, doutorado, que o PhD nós sabemos, né? É o nível de doutorado. Raul Teixeira defende, né, uma ideia muito interessante, dizendo-nos que a velocidade do pensamento é a única velocidade no universo que nós conhecemos, claro, que o universo é amplamente desconhecido para nós, mas até onde a gente sabe, a velocidade do pensamento é a única velocidade que se conhece que é maior que a da luz. A da luz gira em torno de 300 mil quilômetros por segundo, mas a velocidade do pensamento é maior que isso. Ela é mais rápida do que isso. Então, Kardec está nos dizendo aqui que essa faculdade é inerente, é natural, prever, até por lógica, até por uma questão lógica, deduzir o que vai acontecer no futuro para nós é uma faculdade, uma possibilidade natural, inerente, e proporcional ao estado de desmaterialização. Quanto menos materializado o perispírito, evidentemente, né? Quanto mais evoluído o espírito, menos materialidade ele tem no perispírito, e maior o seu campo de visão. Maior a sua visão global. E aqui nós vamos nos lembrar de um livro chamado Perispírito, de Zalmino Zimmermann, quando o professor Zalmino vem nos dizer que o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual, se você preferir chamar assim, tem 17 propriedades, a visão global é uma delas. Podemos dizer tranquilamente que nosso perispírito, ele tem capacidade para ver em todas as direções ao mesmo tempo. Lógico que essa capacidade, ela está, como o próprio Kardec vem nos dizendo aqui, proporcional, ela é proporcional ao estado de adiantamento, porque nós sabemos que o perispírito não precisa de órgãos para desempenhar suas funções. Então já fica claro para a gente aqui o quanto o perispírito tem capacidade para enxergar em todas as direções ao mesmo tempo, para frente, para trás, para os lados. Aliás, para o perispírito não tem isso. Para frente, para trás, direita, esquerda, acima, baixo, é uma maneira de nós encarnados nos localizarmos. Isso não acontece no plano espiritual. Assim como nós aprendemos quando estudamos as primeiras noções de universo em geografia, que no universo, no espaço, não tem para cima, para baixo, para direita, para esquerda, para frente, para trás. Essas noções são para que nós encarnados entendamos e nos localizemos no espaço, mas isso não existe. Então, lembremos desse primeiro ponto, 2 pontos importantes. Primeiro, pensar no futuro, perceber de forma mais ampla, olhar o todo e, por consequência, conseguir deduzir algumas coisas de futuro, é uma capacidade inerente, lembremos, inerente quer dizer naturalmente ligada ao gênero humano. E é também proporcional ao estado de desmaterialização, porque quanto mais desmaterializado perispiritualmente eu estou, mais eu subi aquela montanha do progresso que o Beto comentou tão lindamente nos 2 estudos anteriores e que Kardec vinha falando aqui nos 8 itens anteriores do capítulo 16 do livro A Gênese. Quanto mais desmaterializado, mais alto eu subo nessa montanha e maior o meu campo de visão. E aqui nós precisamos nos apegar, gente, a mais um detalhezinho também, porque às vezes nós pensamos assim, o espírito mais evoluído está num ponto mais alto, consegue ver o todo. Nós acabamos de ver aqui que tudo isso é proporcional ao estado de desmaterialização. O único espírito na psicosfera da Terra que vê o todo, no sentido absoluto do todo, é Jesus. Claro que os espíritos mais evoluídos têm uma visão muito melhor do que a nossa, mas quem vê o todo no sentido absoluto é só Jesus. Mas nós não podemos esquecer também, gente, que quando um espírito mais evoluído está num ponto um pouco mais alto e está vendo numa visão maior, além dele ter uma visão a mais, ele conhece aqueles caminhos pelos quais o viajor que se aproxima está passando. Porque os espíritos mais evoluídos já passaram por todas as dificuldades pelas quais nós estamos passando. As dificuldades emocionais, as dificuldades financeiras, as dificuldades profissionais. Então, além desse ponto de vista mais alto, que Kardec fala tão lindamente, né, sobre... Está aqui, está até grifado no meu livro aqui. Aquele da vista do conjunto do homem do alto de uma montanha,
claro que quanto mais alto na montanha, simbolicamente, mais evoluído o espírito. Jesus está no topo dessa montanha. Então, além disso, nós temos que pensar que quando um espírito está vendo alguém lá embaixo, ou colocando de forma didática e ao mesmo tempo bem-humorada, né? Quando um espírito mais evoluído nos vê andando pelos caminhos, ele está lá no alto e a gente lá embaixo, além de tudo, ele conhece os caminhos pelos quais nós estamos passando. Então, além da visão maior, eles sabem das armadilhas pelas quais nós vamos correr o risco de cair. Porque eles muitas vezes já caíram nessas armadilhas. Então, a revelação tem, além dessa visão maior dos espíritos mais evoluídos, essa possibilidade da experiência, porque esses espíritos já passaram pelas experiências pelas quais nós estamos passando. Aqui, mais um comentário precisa ser feito. Isso individualmente, o meu mentor espiritual, seja ele quem for, eu não tenho notícias concretas, está num ponto mais alto e consegue me ver caminhando e já começa a pensar, nossa, aqui ele vai correr risco, aqui ele deve passar com um pouco mais de facilidade, mas pensemos também, gente, isso é individualmente, imagina isso no coletivo. Porque enquanto um espírito, por exemplo, o meu mentor espiritual, está um pouquinho mais alto e me olhando lá embaixo, uma visão um pouco mais ampla do que a minha, Jesus está no topo da montanha vendo o planeta todo. E não nos esqueçamos, o nosso progresso ele se dá em forma de ciclos. Então Jesus ajuda, na verdade eu até coloquei de forma errada, me perdoem, Jesus, com a ajuda dos seus ministros, dos seus espíritos mais evoluídos, aqueles homens que fazem parte da equipe de confiança dele, que Chico Xavier no livro Na Era do Espírito, capítulo 28, ele vai nos falar que alguns espíritos são chamados de os ministros de Jesus. E ele cita, J. Herculano Pires cita, porque ouviu isso de Chico Xavier, Buda e Zoroastro. Então são dois espíritos da equipe de Jesus. Juntamente com essa equipe, Jesus desenha os ciclos evolutivos do planeta, planeja, calcula isso com riqueza de detalhes. Então, é óbvio que ele conhece esses ciclos evolutivos, então fazer essas revelações fica um pouco mais fácil. E aí nós vamos entender por que Isaías teve tanta facilidade para receber revelações tão precisas e tão detalhadas sobre a vinda do Messias. Porque algumas revelações feitas por Isaías no seu livro sobre a encarnação e o sofrimento do Messias são de uma riqueza extremamente bela e detalhada. Então nós vamos entender por que isso aconteceu. Que Jesus desenhou, com a ajuda do seu corpo de ministros, os ciclos evolutivos desse planeta. E nós vamos nos lembrar também que no livro O Consolador, quando Emmanuel é perguntado sobre as revelações feitas aos profetas, parece que aqueles seres, aqueles irmãos nossos que fizeram 411 perguntas a Emmanuel no livro Consolador, parece que eles estavam inspirados, porque eles perguntaram assim: as previsões e predições nos evangelhos, nos textos bíblicos, dão a entender que os profetas eram diretamente inspirados por Jesus. E aqui nós temos que nos apegar no termo diretamente. Será que Jesus falava diretamente com os profetas? E Emmanuel responde que sim, que as predições e previsões do texto bíblico foram reveladas, foram feitas diretamente pelo Senhor, pois só ele, só Jesus, poderia conhecer intimamente cada uma das ovelhas desgarradas. Então ele sabia tudo que ele ia passar. E sabia também, quando aconteceram as revelações do Apocalipse, quais os caminhos que nós poderíamos tomar se tudo continuasse do jeito que estava. Voltando para o texto de Kardec, ele nos diz assim: essa faculdade é amortecida pela encarnação, mas não é completamente anulada. Então, quer dizer, a encarnação limita, mas não anula nenhuma das faculdades do espírito. Tanto que nós temos pessoas que têm uma facilidade extraordinária para desdobrar os chamados clarividentes. O Beto chegou a tocar nesse assunto em um dos dois estudos anteriores, quando ele vem falando da presciência. Existem pessoas que vencem os limites do corpo e têm uma vidência extraordinária. Tem a clarividência, que é a visão à distância, pode ser no espaço, pode ser no tempo, clareaudiente. Enfim, o corpo limita, mas não anula nenhuma das faculdades do espírito, tá?
Kardec diz assim, pois a alma não está encerrada no corpo como numa caixa. Quer dizer, é um limitador, nunca um anulador. Pensemos nisso. O encarnado a possui, embora sempre num grau menor que quando a alma se encontra completamente liberta. Lógico. Como é muito difícil fazer comparações, porque nós vamos falar assim, o espírito, o fulano encarnado tem uma percepção muito aguçada. Podemos compará-lo com um tal desencarnado. Essa comparação não é correta, porque embora um esteja encarnado e o outro desencarnado, eles estão em níveis evolutivos diferentes. Então vamos comparar de uma outra forma. Um espírito que tem uma percepção, quando está desencarnado, portanto, com todos os seus potenciais escancarados, ele não tem essa mesma potencialidade quando encarnado. Estamos falando do mesmo espírito, que quando desencarnado tem um potencial. Potencial esse, como nós já dissemos, proporcional ao seu estado de desmaterialização, proporcional ao seu momento evolutivo, proporcional ao seu estado de progresso. Esse mesmo espírito, quando encarna, evidentemente, por causa da limitação do corpo, já não tem essa possibilidade tão aflorada. A encarnação é uma limitação. Como nos diz também Raul Teixeira, é como se fosse um vaso onde nós estivéssemos concretados ao chão, com muita dificuldade para nos deslocar. Então, basta nos lembrarmos do comentário que a gente fez há alguns instantes, do espírito que se movimenta numa velocidade muito mais rápida do que a velocidade da luz. Agora, estando encarnado, para ir daqui ao quarteirão de baixo da minha casa, se eu for a pé, eu demoro no mínimo 2, 3 minutos para andar. Quando desencarnado, se a materialidade do perispírito permitisse, em milionésimos de segundo eu estaria lá. Para que eu vá daqui a São José do Rio Preto, que é uma cidade maior e referência aqui perto da minha, são 70 quilômetros. De carro, dependendo do trânsito, 50 minutos a 1 hora para eu estar lá. Pela velocidade do pensamento, milionésimos de segundo nós estaríamos lá. Então, nós vamos entendendo a limitação do corpo físico, a limitação do ser encarnado, da carne, na linguagem bíblica, e carne, como nós sabemos, estudando justamente os textos de Emmanuel, não é uma referência a corpo físico. Emmanuel, quando vai interpretar a carne no livro Caminho, Verdade e Vida, se eu não estiver enganado, ele nos diz que a expressão bíblica carne quer dizer fragilidade, quer dizer vulnerabilidade, o espírito encarnado, mas que precisa encarnar para progredir, porque Jesus esteve entre nós há 2000 anos, na carne, mas ele não pode ser enquadrado, vamos dizer assim, nesse termo carne. Ele não tem materialidade nenhuma, muito pelo contrário, ele está muito acima. Ok? Vamos em frente. Então o encarnado também possui essa capacidade, essa possibilidade de desenvolver uma lógica e em cima daquilo que está sendo plantado, você deduz a colheita. Por que acontece a revelação? Porque às vezes nós não temos essa percepção e a espiritualidade, às vezes, com a permissão de Deus e com fins sérios e úteis, isso está em toda a codificação e isso está em toda a obra de Emmanuel. Com a permissão do alto e com objetivos sérios e úteis, eles nos permitem levantar, como nós dissemos, uma pontinha do véu para que possam ser alterados aí alguns caminhos. É isso que dá a certos homens um poder de penetração que falta totalmente a outros. Essa capacidade não só de pensar no todo, mas no caso dos médiuns, né? Captar essas informações que vêm do alto. Uma justeza maior no golpe de vista moral, uma compreensão mais fácil das coisas extramateriais. Um entendimento das leis que regem a vida. Porque eu ia falar isso no começo, mas acabou passando. Eu peço que vocês me perdoem. Eu queria elogiar, não só agradecer o Beto, mas elogiá-lo. Porque o Beto tem, e em geral muitos expositores de Minas têm, parece ser um valor muito firme nos expositores de Minas, pelo menos na grande maioria, sempre há exceções, infelizmente, mas parece ser uma característica muito forte deles, iniciar os seus estudos, basear os seus estudos, melhor dizendo, pautar os seus estudos pela codificação. Para nós espíritas,
entrarmos num estudo de Apocalipse esquecendo Kardec, gente, significa voltar a girar em torno dos mesmos misticismos e ignorar essa revelação extraordinária, a chamada terceira revelação. Então eu queria, além de agradecer o Beto, que eu já fiz no começo, acabou passando, eu queria elogiá-lo e elogiar todos aqueles que têm uma base doutrinária séria e que já sabem onde vão começar a procurar quando querem interpretar um texto. Então procurem Kardec. Por exemplo, vou interpretar uma passagem do Evangelho. Vamos ver o que Emmanuel comenta? Está lá, a série Fonte Viva, extraordinária. Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Ceifa de Luz, Segue-me. São livros onde Emmanuel comenta versículos. Então vamos ver, dentro dessa passagem que eu quero interpretar, quantos versículos, quais versículos Emmanuel comentou, para eu ter uma base de interpretação. Quando eu fui escrever uma palestra que eu fiz em Guzolândia, que o Zé Aparecido transmitiu pela Rede Amigo, chama Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, eu fui lá em João, versículos 1, 2 e 3, que é onde está a passagem, e fui ver se Emmanuel comentou, e ele faz um comentário extraordinário, não é nem sobre um versículo, é sobre um pedaço do versículo. Quando Jesus diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vou teria dito que vou preparar um lugar para vós. E Emmanuel faz um comentário extraordinário só sobre esse trechinho. Vou preparar-vos um lugar, só. E ele vai nos dizer que muitas vezes você cristão, muitas vezes nós cristãos, que estamos nos esforçando para fazer as coisas certas dentro da nossa capacidade, mas nós vamos nos sentir sem lugar no mundo. Por isso que Jesus disse, vou preparar-vos um lugar. Porque às vezes nós podemos nos sentir deslocados, porque o cristão, ele está remando contra a maré. Todo mundo quer dinheiro, o cristão só quer paz. Todo mundo diz, pega, mata, processa, faz ocorrência, o cristão pensa, eu preciso perdoar. Pode deixar que a lei de Deus cria mecanismos de resgate, de expiação, de reaproximação dos inimigos. O cristão rema contra a maré social. O cristão anda na contramão social, mas anda na maré ou na mão que Jesus sugeriu há 2000 anos. Essa é a nossa tentativa. Então eu fico muito feliz quando eu vejo amigos que têm uma base doutrinária sólida. Para nós espíritas, a base sólida é Kardec. Toda vez que nós vamos interpretar um texto, como o Beto está entrando num texto difícil, denso, mas eu tenho certeza que com a experiência que ele tem, com a inteligência que ele tem, com o amparo espiritual que ele tem, vai dar tudo certo. Mas o Beto está entrando na interpretação não de um texto, mas de um livro todo, do último livro da Bíblia. Eu fico muito feliz de perceber quando as pessoas têm essa base doutrinária sólida, e o primeiro lugar onde eles vão procurar é Kardec. Que nós façamos isso. Que nós não nos esqueçamos das leis que foram reveladas para nós em O Livro dos Espíritos. Dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Deus, a imortalidade do espírito, a comunicabilidade, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados. Não nos esqueçamos da lei moral, das leis morais, na verdade, né? Terceiro livro dentro do Livro dos Espíritos. Porque lidar com o Apocalipse, gente, é lidar diretamente com lei de destruição, lei de trabalho, porque tudo que for destruído vai ser reconstruído. Na verdade, eu nem gosto do termo destruir, eu prefiro usar um desconstruir. E se nós olharmos na questão 783 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver um resumo do Apocalipse. Um resumo do Apocalipse. Repito, questão 783 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta se o progresso da humanidade segue sempre uma marcha lenta e irregular. Nós vamos fazer aquele progressinho assim, bem devagarzinho? E o Espírito de Verdade responde que existe um progresso lento e irregular que segue a marcha dos fatos, vamos dizer assim. Presta atenção agora. Porém, quando um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo sísmico, físico ou moral que o transforma. Gente, o que é isso? Só o Apocalipse. O Apocalipse é o quê? É Jesus nos compelindo a progredir, nos compelindo a avançar exatamente aquilo que nós não avançamos em 2000 anos, vamos ter que avançar em um tempo relativamente curto. Se nós viéssemos com a revelação maior do Evangelho há 2000 anos, abraçando os conceitos e nos renovando, talvez o progresso estivesse mais à frente e a transição planetária fosse bem menos dolorosa.
Mas o que está acontecendo? Nós estamos sendo compelidos a dar um salto em pouco tempo, praticamente aquilo que nós não fizemos em 2000 anos. Por isso que está tão complicado. Embora seja um momento abençoado, revelado no Sermão Profético, que particularmente é um texto que eu gosto muito. O Beto já fez algumas referências também, já fez uma série de estudos sobre o Sermão Profético. E em determinado momento do sermão, lá em Mateus 24, Jesus diz que nós nunca mais passaríamos por uma fase de tribulações tão pesadas. Então, olha a revelação. Jesus, há 2000 anos atrás, já jogava lá na frente e falava assim: aquele que estiver bem intencionado e tentando se renovar vai passar por problemas. As provas, lembremos-nos das provas, né? Mundo de expiação e provas. Os testes vão ser pesados. Mas aquele que perseverar até o fim, está no próprio sermão profético. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, se a gente conseguir passar por essa fase de testes, de progresso compulsório, nós falamos tanto em reencarnação compulsória, né, gente? Agora o progresso é compulsório, a gente não tem mais condições de dizer vou, não vou, quero, não quero, nós estamos sendo empurrados. Mas se a gente conseguir sobreviver a essa fase, a coisa vai ficar boa para nós. Porque Jesus já está, nós percebemos isso, já está recolocando as peças dentro desse imenso tabuleiro de xadrez chamado Terra. Então tem muita gente que hoje é peão, mas nas próximas encarnações já vai virar uma torre, um bispo, um cavalo. O rei desse tabuleiro, evidentemente, é Jesus. E para mim, a rainha é a mãe dele, fisicamente. Maria de Nazaré, para mim, é a vice-governadora desse planeta. Então já existem um corpo de ministros que, na simbologia do xadrez, nós podemos dizer que as torres, os bispos, os cavalos, nós somos peões. Mas se nós passarmos nesses testes, nós nos mantivermos firmes, a gente vai galgar aí grandes degraus e as responsabilidades vão aumentar, mas a gente vai estar pronto para isso. Que é uma das sínteses do capítulo 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Erasto nos diz que ninguém recebe missão que não dá conta. Claro que cada um de nós, sendo imperfeito, recebe missões e corre o risco de não dar conta. Mas a probabilidade de conseguir é muito grande, porque se Deus dá a nós, a cada um de nós, uma missão que a gente tem certeza que não vai dar conta, ou que ele teria certeza de que não vai dar conta, então Deus erraria. E eu não consigo conceber Deus errando. Às vezes nós é que não temos noção da força que nós temos quando nós queremos verdadeiramente realizar um trabalho. Vamos voltar para o texto aqui? Segundo parágrafo do item 9, Kardec nos diz assim: não só o espírito encarnado percebe, mas lembra-se do que viu no estado de espírito. Então, aquilo que nós vemos em desdobramento, e até aquilo que foi passado para a gente no planejamento reencarnatório, muitas vezes nos dá condições de ter uma sensação, de ter um sentimento instintivo do que vai acontecer na nossa vida. Claro que nós estamos falando individualmente, imagina em termos coletivos. Gente, nós acompanhamos dentro das nossas possibilidades, né, dentro da nossa capacidade de ajudar a decidir, dentro da nossa maturidade espiritual, nós acompanhamos o planejamento reencarnatório. E ali foi combinado que em determinada idade aconteceria mais ou menos dessa forma, a partir de tal idade os caminhos se desviariam. Então, muitas vezes nós temos uma noção muito boa do que está acontecendo e do que vai acontecer. Muitas vezes, para espíritos mais maduros, ele tem plena consciência de tudo que vai acontecer nos próximos meses, nos próximos anos da sua encarnação. Porque nós nos lembramos do que aconteceu, por exemplo, no planejamento reencarnatório. Ou em desdobramento, que foi exatamente o que aconteceu com João Evangelista. Em desdobramento, nos são passadas informações. Aí a gente volta para o corpo, tem uma dificuldade para lembrar. Por que existe essa dificuldade? O Beto comentou com extrema sabedoria isso. Porque é lógico que o que eu vejo em desdobramento e está registrado no perispírito, nem sempre aflora para o cérebro físico. Então eu me lembro de muito pouca coisa. Agora eu vou encaixar uma informação na outra, porque isso é extraordinário. Está no livro A Caminho da Luz, no capítulo 14. Emmanuel nos diz que João Evangelista, ao sair do corpo e ir ao círculo mais alto da psicosfera do planeta,
Gente, porque João não saiu para ir 2 ou 3 círculos acima. João foi ao círculo espiritual, à zona vibratória onde estava o próprio Cristo. E lá ele viu simbolicamente, Jesus não foi falando, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Jesus foi mostrando dentro dos símbolos da cultura daquele povo, que o Beto também comentou, são símbolos judaicos, tanto que ele fala de castiçais, ele fala de vários símbolos do judaísmo. João sai do corpo, vai à zona vibratória mais alta do planeta e Jesus faz essas revelações a ele. Ele volta, mas primeiro, quando a gente volta, a gente não tem uma lembrança plena. Segundo, o que João viu foi transcendente demais. E a linguagem humana, que é essa que nós estamos usando para nos comunicar, a linguagem articulada por palavras escritas ou ditas, ela é altamente limitada perto da linguagem transcendente, perto da linguagem dos planos maiores. Então João não conseguiu, isso está no livro Caminho da Luz, gente, para ninguém achar que eu estou inventando moda, tá? João não conseguiu transmitir fielmente o que ele viu. Então quando Kardec nos disse aqui, ó, não só o espírito encarnado percebe, mas lembra-se do que viu no estado de espírito, nós nos lembramos disso. Isso pode ter acontecido. Vamos pensar no âmbito individual. Isso pode ter acontecido durante o planejamento reencarnatório, então eu tenho uma noção do que vai acontecer, porque quando nós temos mérito, está no Livro dos Espíritos, num tópico chamado escolha do gênero de provas. Então, muitas vezes nós sabemos mais ou menos o que vai nos acontecer por causa dos gêneros de provas e do planejamento reencarnatório, que algumas vezes nós temos mérito, nós temos condições, nós temos lucidez espiritual para ajudar, para participar desse planejamento. E podemos também, relembrando, receber algumas revelações quando saímos do corpo em desdobramento, que é aquilo que Kardec chama no Livro dos Espíritos de emancipação da alma. Sai do corpo, interage com a espiritualidade. Já me aconteceu várias vezes isso, infelizmente, por causa de desequilíbrios antes de ser espírita, só me foram reveladas coisas desagradáveis. Então eu via algumas coisas, voltava e falava, vou ter problemas em tal situação da minha vida já já. E não dava outra. Era exatamente o que acontecia. Então o desdobramento muitas vezes nos é passado situações, nos são passadas, né? Situações, e quando a gente volta, a gente tem uma lembrança instintiva. Conheço pessoas, por exemplo, que quando elas sonham com alguém, elas voltam, lembra, e a pessoa desencarna em pouco tempo. Até virei para essa pessoa e falei, pelo amor de Deus, se você sonhar comigo, acorda na hora. Não me vem com graça, não. Toda vez que ela sonha com alguém, 2, 3 dias, no mais tardar uma semana depois, a pessoa desencarna. Então esses fenômenos acontecem o tempo todo. Basta que a gente busque com um pouco de atenção e com bom senso. Lembremos-nos da fé raciocinada, que segundo Kardec, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, é aquela fé que examina, que olha tudo pela lógica e pela razão. Lembra? Da fé cega, que nada examina, em tudo crê, sem critério. Kardec vai nos dizer que a fé cega não é mais desse século, só que o Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito no século XIX. Se a fé cega não era do século XIX, muito menos do século XXI. Mas que fatos, nesse sentido, estão acontecendo o tempo todo, não só de revelação do futuro, mas fatos mediúnicos, isso ninguém pode negar. Só nega aquela pessoa que está de má vontade, aquele que não quer entender. Dizem que o pior cego é aquele que não quer ver. Voltando então para o texto de Kardec, ele já nos tinha dito, não só o espírito encarnado percebe, mas lembra-se do que viu no estado de espírito. Lembrando, pode ser no planejamento reencarnatório, sempre a nível individual, pode ser aquilo que me é passado em desdobramento quando eu volto e tenho uma lembrança instintiva. E essa lembrança é como um quadro que se recompõe em seu pensamento. Então ele vai ter lembranças, vai ter flashes. Dependendo da pessoa, algumas pessoas têm uma lembrança muito mais viva
e muito mais detalhada. E aqui eu preciso me lembrar disso, né? É necessário que nós lembremos disso. O quanto você se lembra do que aconteceu nesses fatos, gente, depende da profundidade do transe. No caso do sono, depende da profundidade do sono. Quanto mais profundo o sono, menos o cérebro registra. Se o cérebro não registra, você não se lembra quando você volta, ou quanto menos o cérebro registra, menos você se lembra quando voltar do transe. Pode ser o transe anímico do desdobramento, pode ser o transe anímico do sono, pode ser o transe mediúnico. Aí nós vamos entender por que tem médiuns chamados de inconscientes, Kardec chama de sonambúlicos, no livro dos médiuns, que voltam do transe e não lembram de nada. É a profundidade do sono, é a profundidade do transe, desculpe. Quanto mais profundo o transe, menos o cérebro físico lembra, registra. E lembremos-nos dessa regra. Para que eu me lembre enquanto acordado, para que eu me lembre no estado de vigília, tem que estar registrado, além do perispírito, tem que estar registrado no cérebro físico. Se o meu transe é muito profundo, o perispírito registra, mas o cérebro físico não. Então eu não me lembro quando acordado. Se o sono é muito profundo, então o perispírito registrou tudo que o espírito fez em desdobramento, mas o cérebro físico, como o sono é muito profundo, o cérebro entra em estado letárgico, ele não registra, ele, cérebro físico. Então, quer dizer, está tudo registrado no perispírito, mas quando eu acordo, eu precisaria que isso estivesse registrado no cérebro físico. Não estando no cérebro físico, eu não me lembro o que eu fiz em desdobramento. Repito, isso nos ajuda a entender os médiuns inconscientes. O transe é profundo, o cérebro físico não registra, ele entra num estado muito baixo de atividade, não registra. Não registrando, o médium não lembra o que aconteceu durante o transe, tá? Então, Kardec nos diz, essa lembrança é como um quadro que se recompõe no seu pensamento. Aqueles que são conscientes, aquele que o cérebro físico registrou, aquilo está nítido para ele. Na encarnação, ele vê, porém, vagamente e como através de um véu, então não é tão nítido. Para nós encarnados, em geral, isso não é tão nítido. Quando nós voltamos um desdobramento, o que a gente lembra de um sonho, gente? Pequenos flashes, pequenos pedacinhos. E quando Kardec nos diz que ele vê vagamente como que através de um véu, esse véu simbólico tira a nitidez. Porque muitas vezes nós não temos condições de discernir o que está registrado no cérebro físico. Então mistura o que o espírito está fazendo em desdobramento com aquilo que está registrado no cérebro físico. Por exemplo, as preocupações que nós tivemos durante o dia. Trabalho, trânsito, carro, contas, um desentendimento com a esposa, com o marido, com os filhos. Por isso que o sonho é tão difícil de interpretar. Então eu fico muito triste, e o pior é que eu tenho encontrado isso, viu, gente? Eu fico muito triste quando eu vejo espírita correndo atrás de almanaque para interpretação de sonhos. Eu fico muito triste quando eu vejo isso. Se o sonho está dentro de uma simbologia e ainda mistura o que está registrado no cérebro físico que aconteceu há um dia, 2, 3 dias antes, aquilo está muito aflorado, e ao mesmo tempo mistura com o que o espírito está fazendo em desdobramento, então vira aquela coisa confusa, como é que eu posso achar que alguém tem um manual de instruções, tem uma receita de bolo para interpretar sonho? Isso é um grande absurdo. E eu vejo espíritas correndo atrás disso. Eu vejo espíritas pesquisando na internet. Sonhar com não sei o quê, o que significa? Dá para a gente ter uma noção. Dá para a gente ter uma noção. Não interpretar o pé da letra. Já me aconteceu várias vezes de eu sonhar com alunos meus, crianças, porque eu dou aula para crianças de 1ª a 4ª série, né? 1º ao 5º ano agora. E já aconteceu de ver crianças no sonho fumando. Todos nós sabemos que fumar é um hábito péssimo, acaba com a saúde. E todas as crianças que eu vi nessa situação nos meus sonhos tiveram problemas disciplinares na escola, alguns tiveram problema com polícia. Olha que interessante. Quer dizer, fumar, um hábito desagradável, complicadíssimo, associado a problemas que a criança pode vir a ter, e no caso, tudo que me foi passado através
de sonho, em desdobramento, tudo aquilo se concretizou. Mas é uma noção muito falha, não dá para nos apegar. Não, toda vez que eu sonhar com alguém fumando, essa pessoa vai ter problemas. É uma noção. E esse sonhar com alguém fumando tem muito a ver com a minha personalidade, porque eu tenho, assim, um nojo, eu tenho um asco quanto a esse vício. Eu não tenho nada contra o fumante. Tá? O fumante é um filho de Deus que enveredou por um caminho difícil de sair, eu peço a Deus aí que consiga. Não tenho nada contra o fumante, mas contra o cigarro em si, eu tenho um, sabe, meio que uma náusea quando eu sinto aquele cheiro. Então está muito associado às imagens que nós trazemos no nosso mundo mental. Então, repito, eu fico muito triste quando eu vejo espíritas fazendo isso. Não, vou comprar um livrinho que me ensina a interpretar sonho. Uma vez eu folheei um, trouxeram aqui para casa, eu folheei um por curiosidade, e essa mesma questão de sonhar com alguém fumando, que dentro da simbologia do meu mundo mental, aliado ao que me era passado, dava a entender que a pessoa viria a ter problemas. Isso sempre aconteceu. No livrinho dizia que sonhar com uma pessoa fumando significa poder. Olha como que é sem sentido isso. Como que poder pode ser revelado através de uma coisa chata, um vício? Como assim poder? Não faz sentido isso. Então não dá para a gente se apegar a nada em termos de interpretação de sonho. Dá para você ter uma noção, até porque quando nós sonhamos, além de tudo que a gente vê, embora esteja um pouco misturado, nós acordamos, nós voltamos para o corpo não só com lembranças, mas com sentimentos. Então dá para a gente ter uma noção daquilo que foi revelado. Mas é altamente impreciso, altamente abstrato. Não entra nessa. Não entra nessa. Vamos com fé em Deus. Então, na encarnação, ele vê, porém, vagamente como através de um véu. Aquela limitação, nada nítido, muito limitado. O princípio da vista não está fora dele, mas nele. Então, quer dizer, se eu fui a algum lugar, se eu vi algum lugar, é porque lá eu estive. O princípio da vista não está fora, está em nós. Então, se eu vi algum lugar, por exemplo, se eu vi em sonho as cataratas do Iguaçu, existe uma possibilidade de eu ter ido lá. Por algum motivo, alguma coisa me foi ofertada em termos de trabalho, em termos de aprendizado, e nós estivemos lá. A vista não está fora, a vista está em nós. Então, se eu vi algum lugar, a chance de termos ido lá é muito grande. Clara evidência, visão de desdobramento. E é por isso que não tem necessidade de nossa luz exterior. Por efeito de desenvolvimento moral, os círculos das ideias e a concepção se alargam. Claro. Campo de visão, campo de entendimento, voltando para a metáfora que Kardec usou e que o Beto explicou com extrema sabedoria, sempre cada vez mais alto na montanha, e quanto mais alto, maior o campo de visão. Olha como que as ideias se encaixam. Pela desmaterialização gradual do perispírito, e desmaterialização gradual do perispírito significa progresso moral. Quanto mais evoluído o espírito, menos material é o seu perispírito. Pela desmaterialização gradual do perispírito, este se purifica dos elementos grosseiros que alterariam a delicadeza das percepções. Então, aquela propriedade do perispírito, que Zalmino Zimmermann chamou de visão global, ela também se amplia. O campo de visão vai ficando cada vez maior. A nossa visão hoje, gente, é tacanha. Mesmo com todo o conhecimento espírita que nós temos, nós ainda cometemos falhas assim, bobas, grotescas. Porque o conhecimento chegou ao mundo mental, mas não passou dali. Conhecimento, para ser transformado em ação, para ser transformado em reforma íntima, ele tem que sair do mundo mental, vamos dizer assim, e chegar ao mundo sentimental. Aí vai haver transformação. Aí nós vamos desmaterializar o perispírito, e aí nós vamos conseguir ter essa visão maior, ou se quisermos usar a metáfora de Kardec, nós vamos conseguir ficar um pouquinho mais altos nessa montanha do progresso, aumentando o campo de visão. Do que se conclui
que a extensão de todas as faculdades acompanha o progresso do espírito. Acabamos de falar. Mais evoluído o espírito, maior o seu campo de visão. Mais a sua visão abrange o todo. É que nós vamos nos lembrar, gente, só para amarrar as informações, da questão 629 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual a definição de moral, que definição, que nós podemos dizer sobre moral? E lembremos-nos que a definição advém do Espírito de verdade. Isso não é definição de dicionário, não é definição de nenhum ser altamente imperfeito aqui no plano físico, mesmo que ele tenha escrito quando encarnado, já tenha desencarnado. A definição advém dos homens de confiança de Jesus, de uma equipe formada por Hahnemann, Lacordaire, João Evangelista, Santo Agostinho, São Luís, Joana de Ângeles, assinando um espírito amigo. Espíritos elevadíssimos. Eles definem a moral como a regra do bem proceder, isto é, distinguir, discernir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Quando Kardec nos diz do que se conclui que a extensão de todas as faculdades acompanha o progresso do espírito, e nós comentamos da visão cada vez maior, nós nos lembramos do final dessa resposta dada à questão 629 do Livro dos Espíritos. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Fazer pelo bem de todos significa também ampliar essa visão. Uma capacidade de amar cada vez maior. Uma capacidade de pensar no conjunto cada vez maior, porque hoje a nossa capacidade de pensar no conjunto ela é muito pequena, ela é muito limitada, nós pensamos praticamente só em nós. Se ficar bom para mim, o resto que se lasque. Então olha como que a nossa visão do todo ainda é extremamente limitada. A gente fica querendo ajeitar o nosso lado. Se o meu lado estiver ajeitado, aí eu vou trabalhar no bem, vou fazer palestra, vou fazer sopa, vou na reunião mediúnica. E quantas vezes nós vemos irmãos nossos, quantas vezes nós vemos espíritas que estão esperando a vida dar certo, estão esperando as coisas se ajeitarem, para aí eles trabalharem no bem, para aí eles abraçarem a doutrina espírita, para aí eles abraçarem o trabalho no bem através do evangelho. Não, um dia a coisa vai dar certo e eu vou trabalhar. Gente, vamos fazer a coisa dar certo trabalhando no bem, vamos abraçar o trabalho, antes de que as coisas melhorem materialmente, porque é justamente no trabalho do bem que nós vamos resgatar muitas das nossas faltas, resgatar muitas das nossas dívidas que estão nos amarrando aos ciclos de dor. É justamente nos esforçando no bem que nós vamos sair desses ciclos de sofrimento que muitas vezes, se eu não trabalhar no bem, se eu ficar buscando só a estabilidade material para depois trabalhar no bem, às vezes pode demorar 5, 10 encarnações para eu dar um passo que eu consigo dar em uma encarnação só. Não é virar espírito puro em uma encarnação só. Mas trabalhando no bem a gente resgata muita coisa. Simão Pedro nos diz na sua epístola que o amor encobre uma multidão de pecados. E outro dia, lendo o livro Boa Nova, eu fui descobrir que essa frase nem é dele. Essa frase é de Jesus. Simão cita na epístola dele. É a primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Mas Jesus tinha dito isso no livro Boa Nova, e Pedro vai escrever depois que Jesus desencarnou. Portanto, dá para dizer tranquilamente, a frase é de Jesus, a frase não é de Simão Pedro. Aí nós vamos entendendo essas dinâmicas, né, essas mecânicas dessa tentativa espiritualmente inocente de cada um de nós, de achar que primeiro a coisa tem que dar certo materialmente, para depois eu trabalhar no bem. Aí nós vamos nos lembrar do ouro da viúva. A passagem que nós conhecemos como o óbolo da viúva, ela nos traz algumas lições extraordinárias. Quando Jesus nos diz que todos aqueles que doaram um monte, doaram, ou se quisermos usar a linguagem da Bíblia, né? Deitaram com mão larga, mas aquela mulher deitou, entre aspas, né? Doou do seu necessário, daquilo que não era supérfluo,
E justamente por isso, aquela mulher tinha muito mais mérito do que outros. Ele está dizendo o seguinte: o que eu fizer agora, sem condições de fazer, é exatamente o que vai trazer mérito para mim. Gente, essa passagem do óbolo da viúva, só esse versículo, só esse trechinho, quando Jesus diz que a mulher tinha muito mais mérito do que os outros, porque ela doou do seu necessário, não do seu supérfluo, que aquilo ia fazer falta para ela. Isso nos traz reflexões profundas. Isso nos faz entender o quanto nós estamos enganados achando que a gente tem que doar um monte para poder ser útil, ou então que a gente tem que estabilizar a vida para depois trabalhar. Porque, por exemplo, o tempo que mais vale para Deus é aquele que eu abri mão de estar com a minha família, de estar com os meus amigos, de estar descansando para estar trabalhando no bem. Às vezes eu não tenho tempo nem para mim, mas o pouquinho de tempo que eu tenho ou que eu tinha, nós optamos por realizar um trabalho. E é em cima disso que está o nosso mérito, porque esse tempinho que você nem tinha, mas você deu um jeito, é exatamente as moedinhas que a viúva depositou. Lá no gasofilácio, em linguagem mais fácil, na caixinha da igreja, porque o depósito, né, a doação, foi feita no Templo de Jerusalém. Então vamos voltar para o texto aqui, porque eu acabei dando uma volta muito grande, entrei mais em questões morais, mas nós temos que voltar aqui para a pré-ciência. Então Kardec nos diz, é o grau de extensão das faculdades do espírito que na encarnação o torna mais ou menos apto a conceber as coisas espirituais. Então é o quanto a matéria não me limita, embora eu esteja encarnado, que me dá condições de conceber, de entender as coisas espirituais. Quanto mais desmaterializado o perispírito, quanto mais evoluído o espírito, menos o corpo pesa. Menos a matéria limita as faculdades daquele ser imortal. Então o espírito como Chico Xavier, por exemplo, já maduro, já mais maduro que a maioria de nós, quando encarnou há 105 anos atrás, a matéria pesava bem menos do que pesa para nós. A matéria, para nós, espíritos altamente imperfeitos, altamente devedores, ela é extremamente limitante. Para vencer os limites da matéria, para ter uma percepção espiritual, nós temos muita dificuldade. Chico não tinha nenhuma. Nenhuma dificuldade. Percebia com facilidade porque sabia usar. É outra característica dos espíritos mais evoluídos. Eles recebem essas revelações e sabem usar. Eu sempre me perguntava assim, por que o Chico olhava para uma pessoa, quando esteve encarnado entre nós até 13 anos atrás, e em cima da psicosfera da pessoa, da aura, das emanações fluídicas, das emanações perispirituais, ele tinha mérito para saber o que a pessoa fez na encarnação passada, e muitas vezes nem eram os espíritos que estavam passando. Algumas vezes era. Algumas vezes está escrito nos livros, por exemplo, no livro Lições de Sabedoria de Marlene Nobre, algumas vezes o Chico dizia, os espíritos amigos estão me dizendo que essa pessoa está passando por essa situação, porque na encarnação passada ela semeou assim, assim, assim. Mas muitas vezes o Chico via sem que houvesse uma revelação do plano espiritual. Era a capacidade dele de ler, entre aspas, informações perispirituais. Eu ficava me perguntando por que o Chico tinha mérito. Não é só a mediunidade, gente. Tem um caminhão de gente que tem mediunidade extraordinária. E nem por isso consegue ler essas emanações fluídicas. Um belo dia eu fui entender. Chico tem condições? Tinha. Certamente ainda tem, né? Mas vamos usar no passado o verbo, porque ele não está mais encarnado entre nós. Chico tinha condições de entender isso, porque o Chico ama, né? Ele sabe usar as informações. A maioria de nós, se tiver acesso a esse tipo de informação, gente, sai falando abobrinha. A maioria de nós, se receber uma revelação dessa, é perigoso chamar a pessoa do lado e falar, olha, estão me dizendo, ou eu li no teu corpo espiritual que você foi suicida durante tantas encarnações seguidas. A pessoa sai daqui pior do que chegou. Sai do tratamento, né? Sai do encontro, sai da palestra, sai do passe, enfim. Sai da situação onde ela foi buscar ajuda pior do que quando ela chegou. Por isso que nós temos que pensar nisso, gente. Médium vidente
e sai falando tudo que está vendo, cuidado. Cuidado, se fosse para falar à torta e à direita, todo mundo via. Olha a lógica de Deus. O médium tem que ter, quando ele é vidente, quando ele vê o ambiente espiritual onde ele está, ele precisa ter muito cuidado com aquilo que ele transmite. Pensar antes de falar. Será que vai ser útil? Será que vai causar algum desequilíbrio? Será que alguém vai ter algum problema com o que eu estou fazendo? Será que isso não vai causar um desequilíbrio emocional e, nos casos mais extremos, não vai causar um desequilíbrio mental na pessoa que vai ouvir essa, entre aspas, né, revelação? Nós temos que tomar cuidado, gente, porque muitas vezes nós idolatramos, nós adoramos o médium vidente quando ele sai falando o que ele está vendo. E aí eu chego com companhias espirituais, ele vai falar para mim, fala, nossa, você veio com um hoje, você veio com dois, o outro veio com três. Gente, não é assim que funciona. Nós precisamos pensar nisso. Mas o que a gente leu aqui, já entrando no item 10, é que o grau de extensão das faculdades do espírito na encarnação o torna o mais ou menos apto a conceber as coisas espirituais. Quanto mais evoluído o espírito, mais ele consegue vencer os limites da matéria. Menos a matéria o limita e ele consegue ter essa visão mais abrangente. Continuando no item 10. Todavia, essa aptidão não é consequência necessária do desenvolvimento da inteligência. Olha que interessante. Porque existem seres extremamente inteligentes e que não têm um mínimo de percepção espiritual. Não é mediunidade, gente. Percepção espiritual é muito próximo, muito relacionado com aquilo que Emmanuel nos diz no prefácio do livro Nosso Lar, quando ele nos diz que, em verdade, nós precisamos de espiritismo, precisamos de espiritualismo, mas precisamos muito mais de espiritualidade. Não é o desenvolvimento da inteligência, é o desenvolvimento do senso moral, que vai fazer com que essas percepções, não só as percepções mediúnicas, clareiem, que vai fazer com que essas percepções aumentem cada vez mais. Que vai fazer, usando a metáfora de Kardec, que a gente suba um pouquinho na montanha e tenha uma visão mais abrangente. Kardec continua. A ciência vulgar não a confere. Então você vai ver pessoas extremamente estudiosas, com um currículo extraordinário, às vezes estudadas, com graduação em faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, e que não enxergam espiritualmente falando, em termos morais, em termos de pensar no todo, lembra que nós falamos lá atrás? Um palmo à frente do nariz. Mas não enxergam um palmo à frente do nariz. Então a ciência vulgar não a confere. É por isso que se encontram homens de grande saber, tão cego para as coisas espirituais, como outros o são para as coisas materiais. Então nós vamos ver, aqui nessa analogia, o cego, o deficiente visual, que não enxerga nada no ambiente que ele está, servindo de comparação para essas pessoas cegas no sentido espiritual. Isso nos lembra, gente, algumas passagens do Evangelho. Quando Jesus foi procurado por um cego, Jesus perguntou para ele assim, que queres que eu te faça? Se nós não entendermos profundamente, parece infantil. Mas se o cara é cego, é lógico que ele quer enxergar. Por que Jesus fez essa pergunta? Essa pergunta ela tem um tom reflexivo. Que queres que eu te faça significa, olha para você, vê a tua necessidade, pensa na situação, pensa se isso tem uma causa, se não tem. É profundo. Fazer essas conexões é muito importante. Parece infantil Jesus perguntar para um cego o que queres que eu te faça. Lógico que o cego quer voltar a enxergar, quer voltar a ver. Mas é uma pergunta reflexiva, do mesmo jeito que Judas, isso Emmanuel comenta de forma extraordinária. No livro Caminho, Verdade e Vida, Judas está chegando com a guarda romana, com a guarda do templo para prender Jesus, e Jesus vira para ele e fala assim, amigo, a que viestes? Você acha que Jesus não sabia que Judas tinha, entre aspas, traído ele, que os guardas romanos e que os guardas do templo queriam prendê-lo e que em mais ou menos 12 horas ele seria crucificado? Jesus sabia. A pergunta é reflexiva. A pergunta é para fazer com que cada um de nós
olhe para dentro de si e nesse movimento de formular a resposta, passe em revista os valores, passe em revista as experiências, passe em revista tudo aquilo que nos moveu até aquele instante, até aquele momento. Então é bom a gente pensar nisso. Essa visão espiritual, essa visão de espiritualidade, né, esse horizonte mais amplo, não é coisa, não é fruto do desenvolvimento da inteligência. Kardec diz, a ciência vulgar não a confere. Então, pessoas extremamente estudadas, extremamente inteligentes do ponto de vista material, espiritualmente não enxergam um palmo na frente do nariz, muitas vezes. E ele comparou aqui com, em analogia, evidentemente, com o deficiente visual, com o cego físico, que também não enxerga nem o ambiente que está. São refratários, são reflexivos, no sentido de refletir. Quem reflete, refratário é isso, gente, é quem reflete e não absorve. Tá? São refratários porque não as compreendem. Isso significa que seu progresso ainda não se realizou em tal sentido. E refratário, gente, nos dá também a noção de alguém que reflete e não absorve, mas dá um sentido um pouco mais profundo, porque o refratário é aquele que não quer enxergar, como nós dissemos lá atrás. O pior cego é aquele que não quer ver, não é o que não vê, é o que não quer ver. Vamos pensar nisso. Quantas vezes Jesus nos envia espíritos amigos encarnados para nos mostrar algumas coisas, para nos dar algumas lições, e a gente faz questão de não enxergar. Parece que a gente não quer dar o braço a torcer para aquela pessoa que veio falar, a gente se sente agredido, muitas vezes a gente se sente melindrado. Só que a pessoa veio dar o recado, mas ela dá o recado do jeito dela, e é aí que a gente melindra. Então nós, muitas vezes, somos esse cego que não quer ver. Por isso que eu optei por enveredar. Muitas vezes Jesus colocou pessoas no meu caminho para me mostrar aquilo que eu não estava enxergando. E por teimosia, por vaidade, teimosia e vaidade nada mais do que frutos do orgulho e do egoísmo, questão 785 do Livro dos Espíritos, mas por causa desses fatores, eu fiz questão de não enxergar e colhi as consequências. Muito natural. Temos que enxergar. Às vezes Jesus nos manda alguém para nos dar o recado, para nos mostrar aquilo que não está correto, e a gente faz questão de não enxergar. Fazendo questão de não enxergar, como o próprio Kardec nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no Bem-aventurados os pobres de espírito, capítulo 7, Deus vai dar um jeito de abrir os nossos olhos, só que não vai ser mais pelo amor. A maturidade vai exigir ciclos de dor para que a gente amadureça e enxergue uma vontade superior guiando a todos nós. Porque a gente acha, na imaturidade de todos nós, que nós temos o livre-arbítrio absoluto. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. E estudando a lei de liberdade, por exemplo, no livro 3 do Livro dos Espíritos, nós vamos entender que o nosso livre-arbítrio é bem limitado. E foi o que Paulo de Tarso disse. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Prosseguindo aqui, para a gente encerrar o item 10. Enquanto que se encontram pessoas de instrução e inteligência vulgares, pessoas simples, dominando tais assuntos com intuição, com a maior facilidade, prova de que antecipadamente tinham a intuição delas. Então, esse ter a intuição antecipadamente pode ter o sentido da revelação mediúnica, a intuição, a inspiração, e pode ter também o sentido de aquilo que foi planejado no processo de planejamento reencarnatório, que a pessoa, como ela está mais madura espiritualmente, não está tão apegada à inteligência física, já está pensando num contexto maior, ela consegue captar, ela consegue deixar aflorar, nem sempre de forma clara e consciente, mas às vezes de forma instintiva, mas ela consegue fazer aflorar. É para estes uma recordação retrospectiva daquilo que já viram e já souberam, aquilo que a ciência chama de déjà vu. Nós vamos passar por experiência e falar, meu Deus, mas parece que eu já vi isso, parece que eu já passei por isso. Nada mais do que algumas visões que nós temos em sonhos, entre aspas, né, em desdobramento, ou então quadros que nos são mostrados.
trechos do planejamento reencarnatório que, quando a gente dá de cara com aquela cena, a gente sente uma afinidade, a gente sente uma proximidade. Nossa, parece que eu já vi isso. E também não é nada impossível, gente, que nós passamos pelas mesmas situações e até os mesmos locais pelos quais passamos em encarnações passadas. Então, quando a gente passar por aquele lugar pela primeira vez, fala, nossa, mas parece que eu já estive aqui. Não é nada incomum nós vermos pessoas hoje vivendo no Brasil que, quando foram a Roma, quando foram a Paris, quando foram à Grécia e passaram por determinados locais, passaram por determinadas situações, tiveram esse déjà vu, uma lembrança instintiva. Nossa, mas parece que isso aqui não me é estranho, parece que eu já tive aqui. Então, é isso que Kardec está dizendo, é para eles uma recordação retrospectiva daquilo que já viram e já souberam, seja na erraticidade, Kardec vai confirmar agora, seja no espaço de tempo entre uma encarnação e outra, através do planejamento reencarnatório, seja em suas existências anteriores, lembranças, assim como outros têm a intuição de línguas e das ciências que antes já conheceram e possuíram. Por isso que eu costumo dizer, quando acontece o fenômeno de que Charles Richer chamou de xenoglossia, e Kardec chama de médiuns poliglotas, todo mundo fala assim, é uma língua estranha ao médium, fala estranha, vírgula. Porque o médium pode ter falado aquele idioma em outra encarnação, não está no cérebro físico, portanto ele não se lembra, mas está registrado no mundo mental, no corpo mental, no perispírito. Vamos deixar isso claro aqui, que a espiritualidade está me pedindo para corrigir. Corpo mental e perispírito não é a mesma coisa, tá, gente? São dois corpos. Corpo mental é uma coisa, corpo espiritual é outra. Mas é lógico que eles interagem. Então, aquilo que está registrado no perispírito pode aflorar durante uma manifestação que nós chamamos de xenoglossia. Então, não é uma língua totalmente estranha ao médium. É estranha nessa encarnação, não está registrado no cérebro físico, mas está registrado no corpo espiritual, ou corpo mental, enfim. Estando registrado no corpo mental ou corpo espiritual, vou resumir, estando registrado na memória profunda, os espíritos usam com mais facilidade, porque Kardec nos diz que os espíritos usam aquilo que nós ofertamos a eles no nosso mundo mental. Daí a facilidade maior ou menor que eles vão ter para se manifestar por esse ou por aquele médium. Porque tentar intuir, tentar inspirar um médium que não é estudioso, que não tem o hábito da leitura, gente, é como se você abrisse uma gaveta e não encontrasse nada lá dentro. Então é muito difícil para a espiritualidade tentar inspirar um expositor que não gosta de estudar, é abrir a gaveta e não encontrar nada. Agora, fica um pouco mais fácil para eles inspirarem qualquer um de nós, enquanto expositores, se nós gostamos de ler, se nós gostamos de estudar, se nós vamos colocando material dentro dessa gaveta. Então, na verdade, quando eles nos inspiram, eles já pegam um conhecimento que já está no nosso mundo mental e só sugerem, ó, lembra que você leu naquele tal livro? Fala. Lembra daquele episódio do livro de André Luiz, por exemplo, que chama tanto a tua atenção? Cita. Porque a gaveta tem conteúdo. Gaveta vazia, mundo mental vazio, eles não têm como nos inspirar, eles teriam que fazer o nosso trabalho, eles teriam que guiar a gente a palestra inteira, e isso não é mérito nosso. Se algum dia um espírito nos guia durante uma palestra inteira, não há mérito por parte do expositor. O mérito é toda a espiritualidade, porque o expositor foi um papagaio que repetiu aquilo que ouvia. Gente, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo carinho, obrigado por poder trabalhar, por poder conversar um pouquinho sobre esse texto maravilhoso de Kardec. Beto, muito obrigado por ter lembrado de mim. Vamos encerrar? Eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade bendita do trabalho, pela oportunidade bendita de estar conversando sobre essa doutrina maravilhosa, sobre o Consolador Prometido, que esclarece tantas coisas, e nesse assunto extraordinário pelo qual o Beto está enveredando, vai nos ajudar a entender, Senhor, o livro mais denso, o livro mais complicado de toda a Bíblia, que é
o Apocalipse. Agradecemos o amparo espiritual, a presença dos espíritos amigos que foram nos ajudando, e que a luz, Senhor, envolva meu amigo Beto nessa caminhada em direção ao entendimento do Apocalipse. Que ele seja guiado da melhor forma possível, Senhor. E sabemos que será, porque bem intencionado ele é. E todo bem intencionado encontra amparo espiritual, como nos foi dito pelos homens de confiança, através da sublimidade maior daqueles que tiveram por tarefa, Senhor, revelar, trazer-nos os teus ensinamentos. Sê conosco, Senhor, hoje, agora, sempre e cada vez mais, e que assim seja.